Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2024 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a seguinte questão. O transporte de cargas líquidas em caminhões-tanque fechados exige cuidado do redobrado ao motorista durante a viagem. A possibilidade de tombamento do veículo, quando parcialmente cheio, deve-se à movimentação irregular do líquido dentro do compartimento de carga. A maioria dos caminhões-tanque para transporte de líquido apresentam escotilhas na parte superior, de modo a reduzir desperdícios. No entanto, um caminhão que transporta em sua carroceria tanques cúbicos abertos de volume V, preenchidos completamente com líquido de densidade D, desperdiça parte da sua carga em virtude do seu movimento. Para um caminhão que se desloca horizontalmente com a aceleração constante a massa de fluido desperdiçada no transporte de dois desses tanques é m. Sabendo que a aceleração da gravidade local é g e a expressão para m é dada por, então a ideia dessa questão é o seguinte: quando a gente tem o caminhão, se movendo nessa direção, segundo o texto, ele tem uma aceleração constante a. Então, ele vai para lá com uma determinada aceleração. Só que como o caminhão vai para frente, o fluido ele é empurrado para trás. Esse fluido ele é empurrado para trás com uma determinada força. Certo? E aí, outra coisa que a gente sabe é o seguinte, que esse líquido ele acaba tendo um determinado peso. E quando ele é empurrado para trás, a gente tem uma determinada angulação, entre a superfície vazia e o líquido. Então, a gente também pode afirmar que, como eu estou falando em líquido, eu vou ter o empuxo do fluido, E esse empuxo ele é sempre perpendicular à superfície livre. Então, eu tenho um empuxo aqui. Para que a gente consiga analisar essa situação, eu refiz o desenho aqui. Veja bem, quando a gente falou que é tanques cúbicos, a gente sabe que, por exemplo, essa lateral aqui, ou esse lado, é igual àquele lado ali. Só que a gente não sabe qual é a quantidade de líquido, que saiu essa parte livre aqui, ela é igual a essa parte livre aqui. Então, eu vou chamar esse cara aqui de altura da parte livre. Analisando essa situação do empuxo, primeiro eu vou analisar a situação do empuxo. A gente pode pensar o seguinte: se eu pegar aqui e desenhar, e fizer aqui o meu eixo XY, a gente pode notar que esse ângulo aqui é exatamente esse ângulo aqui, porque como se a gente analisa isso aqui como se fosse um plano inclinado, então esse ângulo acaba sendo feito com o eixo Y. E aí a gente vai ter isso aqui, eu vou ter para cá o eixo X, para cá o eixo Y. E aqui eu vou ter o empuxo, aqui o ângulo θ, para baixo o peso e para cá a força que o líquido é puxado para trás. Como a gente está analisando isso aqui em relação ao eixo Y e ao eixo X, eu posso dizer que esse cara aqui seria o meu E no eixo X
e esse cara aqui, o meu E, no eixo Y. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o empuxo no eixo X é igual a E seno do ângulo, porque quando o ângulo está formado com o eixo Y é o eixo do cosseno e o eixo X é o eixo do seno. A gente também pode dizer que o EY vai ser, então, igual a E cosseno do ângulo. Se a gente for agora analisar esses caras como se fosse, primeiro, o eixo X e depois o eixo Y, e na condição de equilíbrio, né, já que a aceleração é constante, o líquido vai chegar nessa posição e vai ficar em equilíbrio, porque a aceleração não vai variar, então esse líquido não vai sacudir, não vai balançar. Então, se a gente pensar assim, ó, no eixo X, tá? A gente pode dizer que a força que está atuando no fluido vai ser igual ao empuxo na direção X. Força, a gente sabe que é massa vezes a aceleração. E o empuxo na direção X é igual a E seno do ângulo. Então, eu posso escrever que massa é igual a E seno do ângulo sobre A. No eixo Y, a gente vai ter a seguinte analogia, que o empuxo de Y vai ser igual ao peso. Então, eu posso dizer que peso é igual a EY. Peso é igual a massa vezes a gravidade. E a Y a gente sabe que é o quê? É cosseno do ângulo. Isolando a massa, eu sei que a massa vai ser E cosseno do ângulo sobre G. Como essas massas são iguais, a gente pode escrever que se a massa daqui é igual à massa do outro lado, né, do eixo Y, aí vai ficar assim, ó, E seno de θ sobre A é igual a E cosseno de θ sobre G. Note que a gente tem E dos dois lados, então eu vou simplificar, que é o empuxo. E aí eu tenho a seguinte relação, que seno de θ sobre cosseno de θ é igual a A sobre G, ou seja, que a tangente do ângulo vai ser A sobre G. Agora analisa comigo o seguinte, tá vendo esse triângulo aqui? Se a gente pegar esse triângulo e desenhar ele ali embaixo, a gente vai ter o triângulo dessa forma aqui. Aí, note o seguinte, a base desse triângulo vale L, e a altura, né, H, e o ângulo é formado aqui desse lado. Então, o meu triângulo ele pode ser representado da seguinte maneira, ó. Essa lateral vale H, aqui vale L e aqui vale θ. Se eu relacionar essas laterais, eu vou ter o quê? Que a tangente de θ, né, vai ser igual a H sobre L. Como a tangente de θ é igual a tangente de θ, pois se trata do mesmo ângulo, a gente vai ter que tangente de θ é igual a tangente de θ. Então, fica A sobre G é igual a H sobre L. Então, eu posso dizer que aquela altura ali vai ser A, L sobre G. Então, acabei de determinar quanto que vale essa altura aqui, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou determinar, né, essa parte que eu botei em cinza aqui, que seria a parte vazia quando o caminhão andou, né? Quando o caminhão andou, eu tive essa parte vazia. Essa parte vazia, note que ela é uma cunha. E como a gente calcula o volume de uma cunha? A gente lembra o seguinte, ó. Esse cara aqui
vai ser exatamente a minha altura. Então, eu vou chamar esse cara aqui de altura. Essa aqui é a lateral, né, do meu cubo. Então, aqui vale L e aqui vale L. Então, agora, eu vou calcular o volume da cunha. Qual é o volume da cunha? É a área da base vezes a sua altura, né? Então, a gente sabe que a área da base seria esse cara aqui, ó. Esse triângulo aqui é a minha base e a minha altura é aquela ali. Então, eu sei que o volume da cunha vai ser igual à área da base. Nota, a minha base é um triângulo. Então, vai ficar o quê? Base vezes a altura sobre 2, vezes a altura da cunha, que eu chamei de Hzão. Então, o volume da cunha vai ficar a base, que a gente sabe que vale L, vezes a minha altura que a gente calculou, que é igual a AL sobre G, né? Vezes, aqui, ó, não é 1/2, eu posso pegar e botar assim, ó, base sobre 2, né? Então, fica L sobre 2, vezes a altura, que é esse cara aqui, que vale L. Então, eu sei que o volume da minha cunha vai ser igual a L ao cubo divididos por 2G. Certo? Agora, eu vou falar da densidade, né? Ele disse que o líquido tem densidade D. Então, o que a gente sabe? Que densidade é o quê? Densidade é igual a massa pelo volume. Então, a massa é igual a densidade vezes o volume. Agora, note o seguinte. Como a parte, né, que ficou vazia corresponde a uma cunha, e essa cunha ela é exatamente tendo o mesmo volume da parte que contém o líquido nesse cubo, eu posso dizer que eu perdi metade da massa desse líquido. Então, se eu perdi a metade da massa desse líquido, eu posso escrever assim, ó, m sobre 2 é igual à densidade do líquido vezes o volume da cunha. O volume da cunha a gente acabou de calcular. Então, fica assim, ó, massa é igual a 2, densidade, volume da cunha, que é igual a L ao cubo, divididos por 2G. Se eu simplificar esse 2 com esse 2, eu sei que a massa é igual à densidade do líquido, a aceleração, né, do caminhão, vezes L ao cubo divididos por G. Mas agora presta atenção, qual é o volume do cubo? O volume do cubo não é lado vezes lado vezes lado? Então, o volume do cubo ele é dado por quem? Por L ao cubo. Agora, olha só, quem é esse cara aqui? L ao cubo não é o volume do cubo? Então, a gente sabe que a massa vai ser DAV sobre G. Essa é a massa que o problema está querendo. DAV sobre G é a letra B, a resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.